Bom dia, sociedade industrial. Aqui nos fala é Apollo 65. E bem, faz um tempo aí que eu não posto vídeo, né? Bem, começando aqui essa volta, não sei se vai ser tão contínua. Eu queria já começar fazendo um vídeo sobre assuntos polêmicos e pesados. Um assunto que eu gosto muito da internet há um tempo era Lost Media. E outro assunto também é Lost Medias que envolvem assuntos meio que NSFW. Você não conhece o que significa essa sigla? Bem, muito bom pra você. Acho que não é uma coisa que eu recomendaria você ir a fundo, mas se você tem interesse, isso significa conteúdos não tão legais de você ver com a sua família. São conteúdos pesados, mas não diretamente ligado ao gore ou criminosos, até porque isso pode significar conteúdos mais eróticos ou conteúdos violentos, mas que não são reais. Nesse vídeo provavelmente vamos falar também de não tanto de NSFW, mas sim de NSFL. E aí sim são conteúdos mais pesados e grotescos que acho que as pessoas mais se interessam. Enfim, não querendo enrolar muito, mas já vamos começando aqui. LOL Superman. Em 11 de setembro de 2001, acontece a nossa maior tragédia do nosso século. Causou consequências à geopolítica mundial. Uma das coisas que era bem comum nesse incidente eram pessoas que já não tinham muita esperança de serem salvas. Então muitos começaram a se jogar e foram apelidados de Jumpers, ou puladores. Um vídeo suposto chamado LOL Superman, por volta de 2006, começou a circular na internet. E era um vídeo choque. Para um contexto aqui, vídeo choque são vídeos gore, fetiches bizarros. São vídeos mais para assustar as pessoas ou deixá-las meio comovidas e enojadas. Exemplos aqui posso dar o próprio Two Girls and Cup e aquele vídeo da gótica que bebe um suco de morango. Bem, voltando ao assunto, e o vídeo supostamente seria gravado no chão, no Plaza das Torres Gêmeas, onde literalmente estava acontecendo o desmoramento e um cara lá tava filmando as pessoas se jogando. E o conteúdo era meio que um cameraman filmando as pessoas se jogando e os corpos que estavam no chão, que foram esparratifados. E a época da gravação pode ser por volta das 8h46, impacto da Torre Norte. E os possíveis câmeras, não se sabe quem gravou esse bendito vídeo, ou o maluco que estava fazendo essa porra. Se era um tipo de jornalista ou um próprio indivíduo que tinha um celular na época, começou a gravar por puro sadismo ou sei lá o que. O vídeo foi circulado como um vídeo choque na época, sendo um conteúdo muito pesado e até mesmo bem perto da época do atentado, e meio que era uma zombação das vítimas desse incidente. Eles foram rapidamente derrubados e censurados em várias plataformas. Mas em 2015, um usuário do 4chan na aba X do Paranormal relatou ter visto esse vídeo, onde meio que surgiu a história de LOL Superman. Segundo o Anon, o vídeo estava hospedado no fucking YouTube. Caralho, YouTube do Antigo Testamento tinha só bizarrice, hein, cara. E o canal, por motivos óbvios, foi desativado há pouco depois do vídeo ser postado. E por conta disso, o Anon tentou ver se era possível encontrar esse vídeo, mas parece no fio não conseguiram reencontrar esse vídeo. Esse post ficou relativamente obscuro na sua época, mas por volta de julho de 2022, usuários do Lost Media, do Reddit, começaram a criar uma busca sobre esse vídeo. Os usuários diziam que teria sido um vídeo muito visto no Ogrish, antigo site de gore famoso nos anos 2000, e um usuário, Kupacooks, afirma que a versão que viu tinha uma tradicional música iraquiana de fundo. Outros dizem que supostamente o vídeo do LOL Superman era hospedado no
antigo site chamado aheavens666.org, um site bem conhecido para postar gores, humor negro. Outros usuários também chegaram a dizer que provavelmente esse vídeo fazia parte da antiga série de episódios do Faces da Morte, mas isso foi descartado já que a série se encerrou antes dos atentados. Esse é um dos casos que tem muita, mas muita mentira e boatos e falaram dessa busca e muita coisa meio incerta. Muitos falam coisa X ou coisa B, ou coisa A. E meio que por conta disso, muitos usuários começaram a tratar esse caso como uma mentira, pelo tanto de informações falsas que era distribuído a essa mídia. E bem, alguns usuários então tentaram entrar em contato com o museu do 11 de setembro, e a resposta foi bem ambígua, já que o museu negou ao ter esse material, mas também disse que provavelmente esse material poderia estar nas mãos do FBI, e é também bem difícil, sei lá, do FBI ainda estar guardado, ou até mesmo esse vídeo existir nos arquivos. De qualquer forma, esse caso lá, o Superman, é bem debatido. Não existe muitas informações também, e meio que muitos usuários já desistiram em busca desse vídeo, pelo próprio contexto grotesco e até mesmo pela provavelmente falsa esperança desse vídeo ter existido até. E no mais, podemos considerar essa mídia não existente ou existência não confirmada. Pseudo Scorpion. Bem, deixando o vídeo mais pesado do que o tema anterior, ele seria um suposto álbum de música obscuro da Deep Web. E não seria música em si, mas sim uma compilação de áudios de CP. Não sei nem explicar muito de forma legal o que é relatado sobre. O suposto álbum era descrito como músicas instrumental e experimental, mas não tão agradável de ser escutado. Outros relatam ter faixas como choros de bebês e sons que pareciam vir de literais abusos. Esse tipo de conteúdo perturbador era tipo parecido com o famoso álbum Buyer's Market de Peter Sotos, que não é músicas de verdade, mas sim uma gravação de relatos e entrevistas sobre abusos associados ao infame criminoso Ted Bundy. A teoria era que Pseudo Scorpion, ou o autor dessa obra, teria se inspirado nisso e criado essa desgraça. Um disco feito de material mais perturbador possível dos cantos mais profundos da internet. Tá, mas aí essa história surgiu no 4chan, como toda a desgraça da internet, por volta de 2015 ou 2017. Na board de músicas, um usuário anônimo fez um post mencionando a existência desse álbum. Segundo o post, qualquer pessoa que tentasse publicar algo sobre Pseudo Scorpion era banido imediatamente pela plataforma. Isso criou um ar de mistério e perigo sobre em torno a esse assunto. Agora vamos entrar na realidade. Bem, é bem comum que muitas mídias e casos de Lost Medias que são comentados no 4chan devem ser levados a muito ceticismo. Casos que surgem lá sempre são bem falsos ou só relatos ou creepypastas. O próprio LoL Superman ou até mesmo casos assim como Gofra Punch surgiram no 4chan e meio que foram provados como falsos ou não confirmados. Vale destacar que também esse assunto é bem comum e bem mais debatido na internet espanhola, o que também já mostra a obviedade desse caso provavelmente ser falso. E como eu falei, não é algo diferente a se pensar que youtubers ou de origem latina produzem conteúdos falsos. Com toda essa discussão sobre a existência ou não do caso de Pseudo Scorpion, por exemplo, em vários icebergs de Lost Media e de músicas assustadoras. O problema é que também era bem comum vários icebergs forjar tópicos, e provavelmente Pseudo Scorpion foi um desses. Pseudo Scorpion provavelmente seja um caso forjado e uma lenda urbana. O próprio álbum, que usa a foto de supostamente uma criança
na verdade é um filme pornô japonês de uma mulher adulta. Também a possibilidade de alguém querer criar um Pseudo-Scorpion hoje não é tão difícil, mas também você tem que lembrar que você tem que ter conteúdo legal pra fazer essa porra. Não é uma coisa que você deve ir atrás sobre. Set Satan. Set Satan é um jogo de horror para PC que ficou famoso por volta de 2015. A mecânica desse jogo é bem porca, aliás. Durante o jogo, imagens como jumpscares apareciam na tela e áudios perturbadores como entrevistas distorcidas, sons invertidos e vozes em loop. As imagens que apareciam no jogo fazem referências a abusadores. O jogo foi feito com uma engine gratuita chamada Terror Engine, baseada no Unity, e o jogo foi descoberto por volta de 25 de junho de 2015. O canal do YouTube Obscure Horror Corner, conhecido por fazer vídeos de terror, publicou os primeiros 5 vídeos sobre o jogo. O youtuber conta que recebeu esse jogo por um inscrito anônimo que havia encontrado o jogo na Dark Web, num fórum de terror postado por um usuário conhecido como ZK. O jogo teria sido abaixado via Tor, o navegador usado para acessar a Deep Web. O vídeo rapidamente chama a atenção dentro da comunidade de horror da internet, e o Horror Corner tinha descrito como foi o jogo mais assustador que havia jogado. Após o jogo ficar meio que famoso, várias pessoas queriam também jogar, então o próprio Horror Corner disponibilizou o link do jogo. Só que tem um problema: o link que o Horror Corner mandou eram inválidos, já que os caracteres como de 2 a 7 são os únicos que podem estar no link, já que 9, 8 ou 1 não são atribuídos a LinkTor, o que é meio estranho a ele ter disponibilizado um link falso, o que provavelmente seria interpretado como uma forma de que ele não queria que esse jogo vazasse, ou ele mesmo forjou, ou ele mesmo recebeu esse link falso. Mas o próprio Horror Corner disse que ofereceu a ele um link errado propositalmente porque o jogo original continha conteúdo extremamente pesado. Isso levantou a primeira grande questão: se o jogo era tão problemático, por que ele não jogou e publicou sem avisar? Já o caos começou só em 7 de julho de 2015, onde um usuário anônimo postou no 4chan afirmando seu verdadeiro ZK, suposto dono e criador de Set Satan. A mensagem dizia algo como: não acreditem em Obscure Horror Corner, ele não mostrou o verdadeiro jogo. O post então incluía um link de download direto para uma versão diferente do jogo. Muita gente abaixou e rapidamente examinou os arquivos do jogo e encontrou imagens de corpos mutilados e material de CP. Quem rodou o jogo e experimentou teve problemas com vírus e malware. A versão do 4chan continua com trojans instalados juntos. Essa versão ficou conhecida como a versão clone, substancialmente diferente da versão de Horror Corner. E em 31 de julho de 2015, o youtuber Some Ordinary Games reportou a versão clone para o FBI. Por conta disso, os usuários do Reddit criaram uma versão mais leve e de boas desse jogo, tirando as partes ilegais e o malware, que é a versão mais comum de ter jogado. Aí entramos num debate um pouco mais complicado, levando em conta que o link que ele tinha mandado supostamente só porque ele não queria que as pessoas vazassem e descobrissem o jogo original, e provavelmente o ZK fosse real. Essa história está um pouco meio furada, levando em conta que o único que começou a história de Set Satan foi o Obscure Horror Corner. O que começaram a existir uma teoria falando que Obscure Horror Corner era um amigo. Uma pessoa, após a polêmica
sobre o Obscure Horrorcorn abandonou o canal, sem explicações, sem despedida. Set Satan foi um dos últimos jogos cobertados pelo canal, e debate-se que o Obscure Horrorcorn criou o Set Satan para farmar views ao seu canal sobre um jogo da Deep Web. O que deixa muito a se debater era quem é ZK do 4chan, e uma teoria que ficou bem famosa no Reddit foi em que o ZK era na verdade Gary Don Boyd Graves. Bom, vai ler aí, Google. Foi preso por posse de material, o que deixa essa teoria de ZK e Gary serem a mesma pessoa é que Gary tinha um canal chamado e um vídeo chamado Sad Satan, e no final apareceu uma pessoa semelhante a Gary, uma conta no Reddit chamada Skyberry ZK, criado antes dos acontecimentos do 4chan, que deixa uma dúvida. Será que Barry, na verdade, foi o criador de Satan, a versão falsa? Bem, nunca vão saber exatamente o desenrolar dessa história, até porque muitas coisas ficaram meio sem respostas. Por exemplo, se Obscure Horrorcorn era ZK, ou se ZK era realmente um troll e era o próprio Gary, ou até mesmo os Gary e o Obscure Horrorcorn e o ZK são a mesma pessoa. Até porque lembrando que o Obscure Horrorcorn parou de produzir vídeos depois desses acontecimentos. É um caso bem curioso e o desfecho dela é bem incerto até. Elliot Rodger de videogame. E outro jogo bem mais curioso e pesado é um jogo baseado no Elliot Rodger. Uou, e lá vamos nós. Bem, para você que não sabe quem é o Elliot Rodger, ele foi o responsável pelo atentado na Califórnia, perto da Universidade de Santa Bárbara. Um jovem chamado Elliot Rodger cometeu um ataque em massa a 6 pessoas. Depois desse ataque, ele ficou conhecido por ter feito um manifesto de 137 páginas, uma série de vídeos no YouTube explicando sua mentalidade e seus pensamentos, do que ele fez isso. E meio que o Elliot Rodger é conhecido pelo movimento Incel, que ele criou claramente, organicamente, por pessoas que eu não sei nem o que é Incel, mas a versão tradicional que era pra ser era pessoas que não transam. Acho que é isso. Não sei se é literalmente ódio às mulheres, ódio sei lá o que, mas a base original do conceito Incel é pessoas que não têm relação sexual. Aí entra aqueles outros delírios como Truecel, Fixel, mas não vou entrar nesse assunto porque é puta merda, né? Por conta disso, é bem comum que outros maluquinhos começam a ter um tipo de visão que o Elliot Rodger estava certo e começa a se inspirar nele. E dessas pessoas foi um grupo chamado Lolocaust. Era um grupo bem ligado por fazer jogos bem edgy, jogos de chamar atenção. Oh, como eu sou foda, oh, hehe. E o jogo que eles fizeram, The Elliot Rodger The Video Game, uma recriação do atentado bem cagado e fudido. A merda, cara, que tô falando. Bem, o jogo, se você tá vendo aí na gameplay, é claramente para chamar atenção. E é um jogo bem feio, muito mal feito. Apenas 4 dias após o atentado, alguém no Twitter ligado a um grupo chamado Lolocaust publicou uma imagem de um jogo em desenvolvimento. O jogo recriava o crime de Elliot Rodger. O objetivo era atirar nas pessoas e acumular 10.000 pontos antes de cercar-se pela polícia. Afinal, do jogo era forçado a você meio que acabar como o próprio Elliot Rodger acabou no final da vida dele, né? Um usuário chamado Danny Desktop fez uma publicação no Reddit, no subreddit de jogos indies e games em geral, divulgando o jogo. Rapidamente apontaram o óbvio, né, que o jogo tava glorificando um assassino de merda, e meio que por conta disso esse jogo foi bem censurado em vários
várias plataformas. Mas o que chama muita atenção é que o jogo foi criado de uma forma muito rápida. Muitos desses jogos que eles foram feitos por esse grupo foram banidos, censurados e deletados. Por sinal, até mesmo um antigo artigo que era sobre a Lost Media Wiki desse jogo foi removido. Algo raro até, que a Lost Media Wiki já tem vários artigos bem pesados, falam também assuntos mórbidos, até mesmo pesquisas sobre esse jogo. Não encontra muitas coisas, muita coisa desse grupo foi realmente apagado, restando apenas o antigo arquivamento do site do Wayback Machine, pessoas na internet em fóruns do Reddit perguntando sobre esses jogos deles. Bem, para você que tenha curiosidade, o jogo realmente foi encontrado por um youtuber que fez uma investigação e encontrou muitas coisas sobre o grupo, como o próprio Wayback Machine da época do site, que é onde ele estava ativo, e até mesmo arquivou o jogo do Elliot. Mas ainda existe uma dúvida sobre esse grupo, se existem outros jogos, e até mesmo levando em conta provavelmente aos outros jogos e origens, é melhor estar perdido para sempre. Por sinal, o jogo do Elliot é uma merda, é muito mal feito e claramente só foi para chamar atenção. E, enfim, eu acho que... não sei se eu vou voltar tanto bem mais forte assim, mas... eu espero que você tenha se entretido aí com o vídeo aí, achando umas coisas interessantes. Tentei pegar uns assuntos um pouco mais pesados, mas pra tentar engajar o canal. Não sei se vai ser uma boa aí. Espero que você tenha gostado do vídeo e deixa seu like, se inscreva no canal. E obrigado por ter visto. Falou!